Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 3 de abril de 2024, aula de número 75. Vamos então às nossas prévias já tão tradicionais, foco na sua mente e no seu coração, esvaziando mente e coração, buscando inicialmente uma respiração de alongamento desse processo, uma respiração de 17 segundos para aqueles que consigam esticar por tanto tempo, seguida de respirações talvez menores, para aqueles que conseguem, podem até ser maiores, ciclos repetitivos, repetidos, em que você vai tentar meditar naquilo que eu falo aqui, tentar acompanhar o passo a passo do processo do que aqui é dito e conduzido, por isso que é uma tentativa de condução, mas você vai fazer muitas coisas por conta própria, apesar da minha condução, que não é minha, é nossa, de todos os seres que aqui se encontram, sobretudo de Roquiná e Rancor. E, na sequência, a gente vai fazer o nosso ancoramento, a nossa busca da energia Umara e a nossa busca da energia de Gaia, do Sol central do planeta. Então, você inspirou e reteve por 17 segundos. Alongou a respiração. Enquanto eu falo, você pode fazer outras vezes, se você conseguir realizar outros ciclos longos, não precisa ser só um. Você vai reter essa energia dentro de você, permitindo às suas células, aos seus níveis mais subatômicos, fazerem a troca metabólica, fazerem a alimentação e a excreção de cada uma das suas células, atingindo todo o seu corpo. Colocando para fora via diafragma e períneo com força, que expulsarão o gás carbônico, levando tudo aquilo que não serve mais para você, tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que até então aprisionou você, como uma bola de ferro presa ao seu pé, acorrentando você numa matriz de controle construída com esse objetivo e montada até pelo senso comum de toda a humanidade que se fechou numa lógica imposta. E hoje a própria humanidade alimenta essa matriz de controle. Quase não há necessidade da intervenção dos seres das sombras. A humanidade, ela criou uma retroalimentação das próprias coisas que a humanidade pensa, faz, gera, cria, plasma, alimenta a própria matriz de controle. E na sequência, nós vamos continuar respirando em novos ciclos que não necessitam ser tão longos, mas podem ser, se você é mergulhador, se você tem curso de apneia, se você tem uma capacidade pulmonar boa, se você é yogi, se você faz yoga, se você frequenta terapias holísticas que fazem com que você treine a respiração. Eu conheço muitas pessoas que são muito melhores que eu nessa capacidade de respirar com proximidade da perfeição. Faça-o, alongue. Por isso que muitos seres conseguem fazer meditações por muitos minutos e alguns por horas. Tudo é possível, tudo é cabível. E a respiração nesse aspecto ele é muito importante. Então, alongue. Se você consegue, inspire dessa maneira e coloque para dentro essa energia maravilhosa que já se encontra aqui. Essa energia das ordens, postos, seres e hierarquias que já trabalham conosco. Alguns estarão aqui comigo, mas os seus estarão aí com vocês. Muitos deles são comuns, eles são capazes de bilocar, eles são capazes de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Eles têm representantes que se equivalem, que seguem a lógica da fractalização para estarem aqui
lá e acolá. E você é um ser desse, que hoje encarnou. Você é um ser desse patamar, do nível dos que você verá hoje comigo no trabalho que apresentarei a vocês, dos 144 mil. Eu gosto de chamar só de 144 mil, porque qualquer outra coisa que a gente fale, ela cria uma expectativa. Porque, por exemplo, existem explicações sobre 144 mil selados. Eu não gosto. 144 mil enviados de Deus, jamais. Você não é enviado de Jeová. Você é enviado de qualquer outro ponto, posto, lógica, mas não é de Jeová. Não é de Javé, não é de Brahma, não é de Alá, não é de Atom, não é de Caos. Você não pertence a isso. Se já pertenceu um dia, se já fez parte disso um dia, não mais. Muitos falam 144 mil puros entre os puros. Esse é mais bonitinho, mas cria também uma expectativa de pureza, de perfeição, de uma lógica meio paradisíaca, da qual nós também estamos ainda distantes. E não precisamos ser perfeitos. Não somos. Não precisamos nem ser completamente puros. Você precisa ser bom, justo, belo, buscar o equilíbrio, buscar o reto viver, o reto pensar, o reto agir, tão falado pela arrometria, com isso eu concordo. Buscar o equilíbrio, que essa lógica do equilíbrio, do caminho do meio, é divulgada há milênios por diversos filósofos, por diversos espiritualistas, mas seres também de outras religiões e, sobretudo, aqueles sem vínculo religioso. Então, busque esse tipo de respiração, porque você é um desses seres. E ligue-se a esses seres que eu citei aqui. São os seus amigos coligados dentre os 144 mil espalhados nesse planeta. Mais explicações eu darei dentro da própria aula de hoje. E respirando. Permita que essa energia que entra em você, ela entra com um plano, com um projeto que é montado por você. Você plasma. Entre em contato com o seu projeto que já está pronto, que você já está com ele em andamento. Se você não estava até agora, a partir de hoje, você vai estar. Professor, eu estou muito velho, professor, é muito tarde, não dá mais para mim. Dá. Um dia que você mude na sua existência, que você venha a partir amanhã, isso significará uma mudança. Uma semana que você faça diferente. Um mês. Num ano como esse, em que as coisas estão acontecendo e mais acontecerá, tudo que você modifica para bem, para cima, para mais, para belo, na direção do reparo, na direção do tikkun, isso é fundamental para você, para os seus. Quando eu falo para os seus, não são somente os seus ligados da carne, da família consanguínea, os seus coligados siderais, que são parte desse projeto. Então, faça com que isso entre em você. Retenha por algum tempo. Foque no tikkun, tikkun, tikkun. Você está se recuperando. Você está se refazendo. Você se curando, você se reconstruindo, você cura a sua volta. Você cura suas plantas, seus cristais, seus animais. Você entra em contato profundo com os devas, orixás, elementos e elementais. Você cura os seus irmãos, irmãs, filhos, filhas, tios, tias, pais, mães, avós. E avós. E nós todos, esse processo de respiração, assim colocamos para dentro. Essa energia aqui intensenciada, magnânima, que aqui se encontra conosco agora. Estamos retendo ela por algum tempo.
numa cura profunda, que será seguida das próximas etapas. E ao inspirar e reter desta forma, você vai seguir com a respiração conduzida, que ao expirar fortemente via diafragma e períneo, expulsa, além daquilo que você já vinha expulsando, ela agora expulsa mágoas, rancores, fobias, medos, orgulho, raiva, ódio, tudo aquilo que não te serve mais, como batismos, pactos, votos, contratos negativados, miasmas, chips, dispositivos umbralinos e tudo aquilo que até então limitava você, não mais você no canal Comando Semente da Luz. E assim, nós vamos todos juntos agora numa viagem até Adonés, borda do Prato Avonal, de onde Michael e Anhotakten permitem a passagem da energia Umara via portal Avona Shantar. Essa energia Umara é manipulada carinhosamente por esses filhos primordiais. Ela vem carregada de uma série de energias e dentro dela há coisinhas, pequenos elementos, pequenos painéis dentro da energia, como se fossem células, moléculas, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, neutrinos, quarks, gluons, muons, leptons, que se movem e são direcionadas em especial a cada um de vocês. Essa energia Umara, atravessando o portal Avona Shantar, ela chega aos pés. Quando a gente fala pés, é com muito respeito, com muita reverência. Não é com adoração, não é com dependência, não é com lógica sacrificial e impositiva de um Deus. A energia chega a Mika, Metreton, Emanuelis. Está ré. Os 4 filhos paradisíacos manipulam a mesma energia. E deles saem outros painéis, outros elementos, outras coisinhas que são colocadas e serão direcionadas a cada um de nós, a cada um de vocês. Deles, as energias que já estão se manifestando e que estão correndo junto da energia Umara. Chegam as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. E cada um dos membros dessas ordens vai colocar uma coisinha, um elemento para você. Provavelmente os Amarilis colocarão para vocês, Amarilis. Os Kumaras colocarão para vocês, Kumaras. Mas nem essa lógica imposta é estabelecida aqui. Você pode ser um Kumara e receber de um ser coligado seu da ordem Shansara. Isso não há impedimento. Para isso não há impedimento. E dali, dessas ordens, a energia é transferida às ordens Melquisedeque, Lanandek, Goronandek e Voronandek. E os Melqui, que hoje serão muito citados e estudados aqui conosco, já se encontram aqui. Cada um deles colocando, como todas as ordens citadas, colocando coisinhas. Coisinhas que vão curar vocês, que vão fazer com que vocês tenham o seu potencial
elevado, mas como sempre digo, depende de quem? Depende de você. Depende dos seus hábitos e atitudes, dos seus atos da vida diária, dos seus pensamentos. Ninguém vai ascender você à força. Das ordens. A energia agora carregada de uma série de outros elementos é transferida aos comandos. Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. E cada um deles, os Astar, os Sirianos, os Canopianos, os Andromedianos e até aqueles que eu não citei aqui de comandos e ordens, que também se encontram presentes porque nós não temos acesso a tudo e a todos, mas eles estão aqui, representados pela energia, pelo saber, pelo comando da luz, que hoje está aqui numa presença fora do normal. Entrou abril, entrou o mês 4. Entramos no 4º mês do 2º ano do gap temporal sobre o qual eu venho falando, e agora entram etapas distintas que precisam ser alimentadas com essas energias, que chegando a vocês, darão a vocês mais esperança, mas darão a vocês mais condição de entender, compreender, amar, abraçar com louvor o seu projeto. Pode parecer a você que eu faço isso logo depois da Semana Santa, mas eu garanto a você, porque já expliquei o que eu penso da Semana Santa, o que eu penso da cruz, e não tem muito a ver com isso, não. Talvez possa ter a ver com o pesado que foi essa semana, porque a Semana Santa é sempre muito pesada. Pode ser uma descarga nesse sentido, me diz aqui, Roquinar. E dos comandos? A energia chega até as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iro. Cada uma das naves também depositou um cristal, depositou um diamante, depositou uma pérola de energia diferenciada. Você agora é agraciado por uma série de elementos e painéis que começam a girar em torno de você. E essas energias todas chegam aos comandantes Ashirion, Toranki, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar, Pantera Negra. Comando Panther aqui presente, e uma série de felídeos aviários, reptilianos, draconianos, humanos também, do outro lado, humanoides, aviários azuis, dragões dourados, dragões brancos, dragões azuis, dragões verdes, dragões vermelhos do fogo, dragões do gelo, prata, e muitos outros, como o dragão verde. Somos abraçados por esses seres. Cada um desses comandantes e desses seres que eu citei colocou um elemento dele. Porque agora a gente fala dos seres propriamente. Muitos desses comandantes, alguns até são consciências, alguns até já representam postos, mas alguns foram um dia iguais a vocês. Muitos já encarnaram em vários níveis dimensionais. Muitos já estiveram muito próximos do que você é hoje, há milênios. Alguns muito mais antigos do que a gente pode imaginar, até porque você também é muito mais ancestral do que você imagina. E esses comandantes distribuem as energias aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que abrem à nossa volta aquelas rodas xamânicas maravilhosas. E as energias saltam, pulam, giram, porque cada um desses
vovôs, vovós, titios e titias dos caboclos e pretos velhos, está trabalhando com vocês. E eles trazem xamãs, pajés, caciques, druidas, gnósticos, celtas, que também trabalham poções específicas, ervas, incensos, que chegam a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, que também colocam um pouco de si. E esse um pouco desses seres é fundamental para a sua proteção. Exu Veludo capitaneando o trono de Exu, Maria Padilha Rainha, o trono de Pombagira, se ligam às nossas tronqueiras e formatam um enorme mercaba de proteção coletiva a todos nós, e você também é formatador disso. No centro desses círculos concêntricos, você agora recebe uma chuva de energias que chegam até você, potencializadas por Druxos, Sucalá, Rancor e Roquiná. Todos os sacerdotes de Horus, todas as sacerdotisas de Ísis, aqui se sentam à nossa volta. Guarde essa energia, Omara, carregada de tantos elementos dentro de você. Guarde-a no seu coração e na sua mente. Porque agora vamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburuque, e do sol central do planeta a energia telúrica ascende através dos 7 dragões Elohim Kumar até as solas dos seus pés, vindo acompanhado do cristal orgânico Astrastone. Ela chega a seus tornozelos, joelhos e quadris. E no chakra básico, inicia a ascensão das duas serpentes douradas do Kundalini até a sua chamatrina, onde ela encontra uma parcela da energia Omara que você ali colocou, liga o motor Taurus e ascende até a pineal. Encontra outra parcela da energia Omara e ela se espalha por todos os seus corpos e sai pela coroa, abrindo uma enorme malha toroidal de proteção a você e aos seus. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Palestra 75, a gente começa falando justamente desses seres que eu citei ao longo do ancoramento, os 144 mil enviados, que é uma possibilidade que eu trouxe para vocês. E aqui, eu gosto mais de falar assim, ó, os 144 mil. E você pode ser um deles. Está aqui você, ó. Uma série de seres que foram enviados há muito tempo, trabalhando alguns grupos sob a égide de um ser maior, que pode ter essa conformação humanoide aqui ou não, tá? Então vamos a esse tema. Os muitos reinos e civilizações que nós estamos abordando com vocês no canal, eles tiveram todos forte influência de diversos seres, e alguns se infiltraram na 4D. Antes de ver o que eles vieram fazer, por isso que está aqui esse para com 2 pontos, eu tenho feito cruzamentos importantes com vocês aqui no canal. Vale lembrar que esses 144 mil enviados, que hoje estão ligados ao universo biológico, outrora podem ter estado ligados ao Brahma Loka. Por isso que eu sempre falo para vocês que muitos deles, como vocês, podem ser ex-demos, mas, sobretudo, ex-biodemos. Como Yel Luz Bel, o nosso conhecido do lado de cá como Lúcifer. Um ser da família Yel, um ser da família Val, da família Aya, outras muitas famílias, eu conheço poucas. Você pode ser um ser enviado desse outro lado. E dentre os 144 mil, há muitos deles que vieram para cá para aprender. Observe que a ideia do aprendizado não acaba nunca. E estimular os projetos. É isso que você faz hoje no planeta.
junto a Tote, que nós já vimos, transferiram saberes à civilização egípcia, que nós já estudamos, e viabilizaram a sobrevivência após o dilúvio, como nós também já explicamos aqui. Abrindo na sequência com a cultura megalítica, que estudamos recentemente, a nova chance da raça humana. E você observa que isso aqui é quase redundante, né? Porque toda hora a gente fala numa nova chance da raça humana, e isso foi lá atrás, porque nesse momento você está vivenciando uma nova chance, a oportunização de passar de nível com o planeta, de ascender de 4D para 5D. Outros, aí você vê que mudou a cor, se perderam na matriz de controle, e você vem fazendo isso. Você vem colhendo, ajudando alguns dos seus coligados, se inserindo esses seres que se perderam em hologramas encarnacionais, como já foi explicado. Se inserindo em hologramas encarnacionais sem as memórias, sem acesso às memórias. Elas não se perdem por completo, mas você pode parar de acessá-las. E há desses que se perderam até os dias de hoje. E a gente cai no mito de Noé. Já estudamos Noé, expliquei sobre Noé, mas eu vou falar do mito de Noé por quê? Existem versões que são até muito boas, que não consideram Noé como existindo somente um. Para eles, há vários Noés, como eu coloquei aqui no plural. Isso aqui é até um neologismo, tá? Então, o mito de Noé pode ser interpretado por inúmeros seres de luz, os Noés, que desembarcaram na costa europeia, semeando. E antes de falar o que eles semearam, lembra que nós estudamos também recentemente que, próximo do dilúvio e um pouco depois, a própria Atlântida meio que se espalhou pela Europa e depois chegou até o Egito, como nós também já vimos. Esses são os Noés, de vários seres que se espalharam e vieram semear, inclusive aqui nas Américas, e foram semear em vários outros lugares, todo esse saber, todo esse conhecimento para o porvir. Conhecimentos que nós trabalhamos aqui hoje já são semeados há muito tempo. E ali refletindo o que eu falei, semeando nova vida ao mundo a partir das tradições e dos saberes milenares herdados de mestres lemurianos e mestres atlantes. E esse número 1 dos saberes, o BS1, que é o que fazem as mitologias, que é esse o motivo pelo qual nós estudamos as mitologias. E aí, por conta disso, ocorreu, é claro, por conta do GO, uma coisa chamada ocultação de dados. Vamos a ela. Todas as informações que trabalhamos no canal ficaram ocultas. E o GO buscou fazer o quê? Deteriorar grande parte delas ao longo do tempo. E ele utilizou as 3 maiores religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Estão aqui representados, judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Com seres como Abraão, Maomé e Jó, homens tementes a Deus, lembra de que nós já estudamos sobre isso? Alimentando uma fé cega em uma entidade aniquiladora. Essa entidade aniquiladora é Javé. Dentre esses seres que estão ligados a essas religiões, 60% ou mais da humanidade rende culto a Javé, via vertentes religiosas, que nada mais são do que a matriz de controle em ação. Mais do que o desembarque de Noé no Monte Arará, devemos desvendar os ensinamentos por trás dos muitos Noés. Como eu acabei de apresentar a vocês, qual é a lógica dos muitos Noés. E a lógica dos muitos Noés é tão bonita que ela se insere, inclusive, no fato de existir um Noé específico, chamado Noé, e vários outros semeadores similares. Noés esses, com suas chamastrinas despertas em seus muitos desembarques, a oportunizar à raça humana um novo recomeço. Você é um Noé. Você é um desses muitos Noés. Que você reencaminhe a começar por você,
já é um trabalho em andamento. Eu vou trabalhar o livro Gênesis muito pouquinho, tá? Tá aqui o The Book of Genesis. E aí os trabalhos focam sobretudo na arca de Noé e no tal do pecado original em torno da maçã, né? Que nós já trabalhamos com vocês arduamente. E entrando nos registros bíblicos, muitos deles manipulados ao longo da história, além dos que envolvem Jesus sanando, como eu falei, os ensinamentos sobre Jesus, ou com Jesus, ou de Jesus, foram muito manipulados. Mas tem manipulação em quase tudo. E aí a gente vai ver um pouquinho aqui, ó, que no Gênesis, a criação de um homem, né? Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Desde lá de trás, ele já faz essa separação. Expliquei para vocês que não foi assim, né? E essa criação desse homem coloca esse homem comprometido com o tal do pecado original. Já expliquei sobre o pecado original. E que oculta as modificações genéticas do Homo sapiens, porém que inirinsais. Que nada aborda sobre os elfos. Que descaracteriza Eva, ignora Lilith, Noreia, Pandora e Pirra. Assim, eles colocam de lado aquilo que incomodava eles, que é o sagrado feminino. Que transforma as poções em uma maçã. Com todo respeito à maçã, as poções são muito mais poderosas. No mesmo livro, Gênesis, o dilúvio surge como castigo e com a nova humanidade originada a partir da linhagem de Noé, que era escolhida por Javé, era imposta por Javé. Não explica o acontecimento em si. Que acontecimento? O dilúvio, como nós explicamos para vocês. E não se aprofunda nos eventos que antecederam e que sucederam o mesmo evento, o dilúvio. E aí a gente vai passar rapidamente sobre dois sujeitos, sobre dois seres. Abraão e o rei de Salém, que na Bíblia é quem é chamado de Melquisedeque. É que ele foi falar que ele era um Melquisedeque. Entenderam que ele era o Melquisedeque. Esse rei de Salém foi chamado na Bíblia de Melquisedeque. Uma versão, e é uma versão, tá? Aqui não é na Bíblia não fala sobre fractal, afirma que esse Abraão, da cidade suméria de Ur, ele é fractal de Elmória, em parceria com a hierarquia Melqui. Então, nessa versão, Abraão é um Melqui em trabalho. É um personagem bíblico importante da 11ª geração após Noé, 2000 anos antes de Cristo. Que infelizmente sucumbiu, assim como vários sucumbiram, ele é um dos 144 mil, ao tornar-se temente a Javé, ao desenvolver fé absolutamente cega. Você entende por que eu insisto tanto com isso? Não seja temente a Deus. Não adore. Não se submeta. Compreenda. Estude. Abrace aquilo que o seu coração consegue fechar com. Não desenvolva fé cega. Levou esse Abraão o povo à adoração, aos castigos e aos sacrifícios, para alimentar o vício divino, pela promessa de se tornarem o tal povo eleito de Israel. Outro Melquisedeque, além de Abraão, contemporâneo desse Abraão, foi o sábio rei de Salém, apresentado na Bíblia envolto em mistérios, pois era um mestre instrutor Melquisedeque. Tentou ajudar Abraão no estabelecimento da escola Melqui na terra. Vários seres tentam nos ajudar, alguns encarnados, outros do outro lado. Às vezes a gente se cega, se não se permite escutar e se cala quando deveria proferir alguma coisa. Não era esse Melqui ligado a Javé, mas era ligado às ordens. Então está aqui uma imagem de Abraão e desse Melquisedeque tentando auxiliá-lo. É óbvio que na Bíblia não trata disso como deveria. Vamos ao perfil psicológico de Javé. E olha que nesse número 1 eu coloquei o mais suave que me foi possível escrever para vocês, tá? Porque eu ouvi aqui outras coisas mais pesadas, não tive coragem de colocar.
O perfil dele é um ser narcisista, bipolar, cruel, sem empatia e de profundo sentimento antissocial. É esse o Deus de amor? É claro que não. Mas é esse para o qual a maioria das religiões reza, se curva. Além do dilúvio, Levítico, estou trazendo outro livro, tá? Há até orientações para holocaustos e sacrifícios com animais que acalmavam os Anunnakis. Rituais justificados no livro pela necessidade de ser duro e direto com o rude povo da época. Eu vou parar só um pouquinho aqui para explicar um pouco mais por quê. Você já deve ter ouvido essa explicação em vários lugares, inclusive com várias versões de várias religiões. Mas um dos motivos pelo qual se justifica na Bíblia certas durezas, diria eu até certas grosserias, é porque alega-se que o povo da época era rude, era ignorante, era parvo, era parco, era limitado. Dizia-se que o povo era ignorante demais. Já mostrei para você pelas nossas aulas como muitas dessas civilizações não tinham de ignorância praticamente nada. Mas a condução densa e sombria de Javé e de seus anjos clones geraram essa ignorância. Lembra que eu expliquei para vocês que durante muito tempo se foi impedido de estudar, de ser alfabetizado, de aprender algo para não interpretar errado? Mais de 1000 anos foi assim, para não interpretar errado a Bíblia. Para que você não fizesse o que eu estou fazendo aqui. Isso que eu estou fazendo aqui para eles é uma quebra de paradigma, é uma quebra de protocolo, é uma quebra da imposição. A fonte real jamais necessitará de sangue. E tem um outro livro muito legal, quase ninguém conhece, o livro apócrifo dos Jubileus. Está aqui, ó. O livro dos Jubileus. Traz relatos da aparição de naves acima dos sacrifícios. Já comentei sobre isso com vocês. Naves que absorvem os fluidos do sacrifício e armazenam o material para consumo futuro. Lembra que eu falei do adenocrome? Nesse livro, ó, dos Jubileus, são 50 capítulos atribuídos a Moisés. Entre outras coisas, narra a história da criação e fala do povo de Israel. Comportamento de Javé. Em Deuteronômios, outro desses livros, entre os capítulos 7 e 10, Javé fala assim a Moisés, observem: se esquecerdes de Javé, se outro seguir e os adorar, perecereis. E a pergunta que está aqui é minha. É uma interrogação de: como assim? Isso é Deus? Esse é Deus? Quando o povo acampou e Moisés foi ao encontro dos 10 mandamentos, esse povo inquieto adorou deuses locais e festejou. E Javé, em 25:4 desse livro aqui, tá? Ordenou o seguinte: prenda os chefes e empalhe os pecadores. Isso aqui é empalar. Ó. A gente precisa falar muito pouco quando explica isso, né? Isso Javé pedia que Moisés fizesse. Esse é o povo amado, esse é o povo escolhido. No livro de Josué, já é outro. Quando Moisés recebeu a ordem de tomar a terra prometida, essa ordem foi dada da seguinte maneira por Javé: passe a fio de espada, matando a todos, incendiando tudo, disseminando medo e morte para que eu seja temido. Era a ideia de não deixar vestígios. Ele queria queimar todo o DNA possível que era oriundo da manipulação de Enki e Nirinçage, que era oriundo do que Pandora fez com as poções lá atrás. Vamos aqui a 2 observações. Ó. OBS 1. Javé. Cálculos aproximados apontam 24 milhões de mortos para agradar Javé. Dentre esses sacrifícios todos que eu li para vocês, esse é o cálculo aproximado de seres humanos e alguns nem humanos que morreram por conta disso aqui. OBS 2 está aqui, ó.
Quem são esses todos que ele mandou matar? Homens, soldados, guerreiros, mercenários, não só. Crianças, mulheres, grávidas, idosos e animais. Mate a todos. Esse é Javé. Dominação mundial de Javé. No Antigo Testamento, nos apócrifos e em outras muitas fontes, desobediências eram sempre seguidas de castigos e sacrifícios. Enlil, o chefe militar responsável pela ampliação dos efeitos do dilúvio, como nós vimos, e Anu, que ambos nem sempre foram admirados por todos os povos, se mostraram cada vez mais viciados em medo, sangue e sacrifícios. Falei isso para vocês lá atrás, aqui, ó. Os Anunnakis, dependentes do adenocrome. A história ocultou detalhes, que é o que a gente está vendo aqui agora. Mas Israel, por exemplo, não ocultou a destruição de sítios arqueológicos para que esses detalhes não surgissem do solo. Surgissem do solo mesmo. Que não houvesse possibilidade de você ver os esqueletos dos gigantes, os livros e peças deixados com inscrições, os acessos às áreas intraterrenas e tudo mais. Que esses detalhes, uma vez surgidos, eles fariam o quê? Eles desmontariam os relatos bíblicos e o monoteísmo imposto. Moisés repassou a conquista da tal terra prometida a Josué. E com isso, mais sangue e sacrifícios seguiram a esse repasse a Josué. Até que depois de Josué, houve um pequeno vazio de poder, uma lacuna. Para ilustrar o que eu falei da destruição, ó, pirâmides, nós temos a destruição das cidades históricas pelo Estado Islâmico ainda hoje. Muitas guerras que ocorrem ali no que a gente chama de barril de pólvora, na Palestina, Israel, e aí se incluem Síria, Turquia, Líbano, Iraque, Irã. São guerras em que eles buscam atingir essas áreas para destruir determinados locais que você ainda não conhece. Evitando, é claro, aquelas pirâmides famosas, as esfinges famosas, mas áreas que você ainda não tem acesso pela mídia global, eles procuram destruir para que você não tenha. Guerreiros da salvação. Vamos ver o que é isso. Depois daquele vazio de poder que eu acabei de citar no slide anterior, emergiram juízes e reis em Israel. Em tempo mítico, de novo, ó, mítico, de opulência baseado no ouro dos subjugados e oferecido a Javé. Com Salomão, que está aqui, ó, filho de Davi, o reino se dividiu entre os assírios ao norte e os babilônicos de Nabucodonosor ao sul. A diáspora se iniciaria 100 anos depois, com muitos retornando para Jerusalém. Jerusalém era colônia persa na época. Os livros citados até agora, todos eles, indicam a punição de Javé por culto a outros deuses e o uso da espada contra os que resistissem. De novo, punição, sacrifício e espada. Nessa época surgiu o mito do guerreiro salvador e a ideia de Messias. Que guerreiros foram esses? Alguns eu vou citar aqui. Amacias, Davi, esse pai de Salomão, Saul, Josué, Gideão e Sansão, heróis bíblicos e libertadores sanguinários, que eram, na lógica desses seres, prévias para eles do que viria a ser Jesus Sananda. E Jesus, à época, disse não. Lembram disso, né? Para eles, Jesus seria aquele que imporia o holocausto final. E Jesus quebrou esse protocolo. Abençoado o homem Jesus. Jesus desmontou tudo aquilo que que Javé vinha buscando impor. Para equilibrar a nossa energia, talvez por isso que o nosso ancoramento hoje tenha sido tão diferente. Porque a aula acaba que, ao contrário da última que eu falei que era leve, lembra? Ela fica muito pesada.
Mas para equilibrar essa nossa energia aqui agora, a imagem maravilhosa da sacerdotisa de Ísis. Essa é uma imagem do que você pode pensar, por exemplo, da Roquiná. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Entrou abril. Entrou o mês 4 do ano que termina em 4. Sejamos prontos, sobretudo aqui, na sua mente e no seu coração. Não se permita abalar por nada. Você faz parte desse grupo aqui, ó, dos 144 mil. Por isso eu aviso no canal desde o início, somos muito poucos e seremos muito poucos. Jamais chegaremos nesse número aqui. Jamais. Não chegaremos nesse número. Ok? Estudem. Não se permitam enganar. Por que a gente vai chegar nos 144 mil? Porque nem todos conseguirão se libertar da matriz de controle. Mas você vai. Você já está a caminho. Até breve.